Boa tarde, turma 102. A nossa aula de língua portuguesa de hoje trata do texto literário e não literário. Hoje nós vamos verificar o conceito, as suas características e alguns exemplos. Este material ele estará disponível na plataforma para que vocês possam fazer uma leitura mais detalhada. Como de costume na sala de aula, nós fazemos a leitura de uma maneira coletiva, havendo essa interação com vocês. Como aqui, infelizmente, não é possível, eu vou direcionar a leitura para alguns pontos do material, não em sua totalidade. Logo no início do nosso material, nós temos uma pergunta que diz o seguinte: você saberia identificar um texto literário e não literário dentre os vários tipos existentes em nosso cotidiano? Pois é, a partir do momento que nós somos capazes de identificar esses tipos de textos, nós também somos capazes de compreendê-los, o que é mais interessante. Passando para o conceito de cada um deles, nós temos o seguinte: texto literário. É um texto construído com ricos recursos e normas da literatura, causando diferentes emoções ao leitor e expressando sentimentos de amor, raiva, alegria, dor e outros sentimentos também. A musicalidade ela está presente nesse tipo de texto. Nós temos como exemplos os poemas, os contos, as fábulas, os romances, as peças teatrais, as poesias de um modo geral. O texto não literário é um texto construído com uma linguagem mais formal, uma linguagem informativa, explicativa, esclarecedora e que tenha alguma utilidade para o leitor. Então, revisando, o texto não literário é aquele que tem a intenção de informar. O texto literário, ele tem mais intenção de emocionar. Exemplos de textos não literários: os artigos científicos, as receitas de culinárias, os noticiários em jornais, revistas, manuais de instrução, guias de beleza e outros. Quais as características essenciais do texto literário, ou seja, aquele texto que tem a intenção de me emocionar? Utiliza de uma linguagem bem elaborada, com recursos artísticos e emotivos, faz parte de um universo imaginário, porém não perde a interação do mundo real. Nele estão presentes a função poética e função emotiva, e nós estudamos esse conteúdo na aula anterior, que são as funções da linguagem. As figuras de linguagem, elas se fazem presentes também nesse tipo de texto, que é também um conteúdo já visto por esta turma. Então, as figuras de linguagem, elas são uma base, um recurso bem intenso utilizado no texto literário. Eles abusam e reabusam desse tipo de figura de linguagem para enaltecer os textos literários. O objetivo dele é tocar, é marcar, é fazer com que o leitor sinta além das palavras. É um texto imaginativo e surreal, ou seja, está além da realidade. As palavras do texto literário sempre ganham novos significados. Por quê? Porque essas palavras elas são utilizadas no sentido figurado, no sentido conotativo, aquele sentido que não é o conceito que aparece nos dicionários. O autor ele tem um manejo com as palavras, ele usa dessa liberdade, ele consegue dispor das palavras e encaixá-las de uma forma que emocione o leitor. E ele é subjetivo, é um texto subjetivo. Claro, se eu escrevo algo em que eu exponho as minhas emoções, em que eu exponho os meus sentimentos, é claro que isso vem de mim, isso vem do sujeito. Isso faz com que o texto literário seja um texto subjetivo. E o texto literário tem como principais características: é informativo, como já foi falado, é explicativo, possui clareza naquilo que está sendo escrito. Ele é objetivo e ele tem como função levar a informação ao leitor naquele sentido real, nada de imaginativo, não. Ele não necessita ser interpretado, pois é um texto em linguagem direta, com sentido real e claro. A função que está presente nesse tipo de texto não literário é sempre a função referencial, ou seja, aquela que tem a intenção de informar. Ele nos mostra fatos e acontecimentos reais. A linguagem é a linguagem denotativa. Ele é um texto objetivo. Diferença: texto literário subjetivo,
texto não literário, objetivo. Texto literário, linguagem conotativa, linguagem fantasiosa, imaginativa. Texto não literário, linguagem denotativa, no sentido real. Para ficar mais claro, eu tenho um fragmento, na verdade é uma parte de um dos poemas de Cecília Meirelles, o Canto Sexto. É um material que foi utilizado no Enem de 2015 e consta como um exemplo de texto literário. Tu tens um medo de acabar, não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Cecília Meirelles. Observem que esse poema tem uma musicalidade, ele traz a intenção de emocionar o leitor. Esse texto é um exemplo de texto literário. Mais embaixo, nós temos um exemplo de texto não literário. 14 coisas que você não deve jogar na privada. Também retirado do Enem de 2015. Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Medicamento e preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão a destinação final adequada. Pois é, pessoal. Aqui nós encerramos a nossa aula de hoje sobre os textos literários e não literários. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida para saber a distinção entre um tipo de texto e outro, vocês podem colocar as dúvidas nos comentários, que eu estarei à disposição para esclarecer. Amanhã nós teremos uma atividade referente a este conteúdo. Fiquem com Deus!